E já vou aproveitar também para que esse é o assunto que a gente está abrindo no jornal de hoje. Vou chamar aqui o nosso convidado, que já discutiu este tema conosco outras vezes, o advogado especialista ali em direito digital, o Marcos Valverde, que também é mestre pela Universidade de Harvard. Doutor Marcos, muito boa tarde, obrigado aqui pela presença mais uma vez no Poder Expresso. Obrigado pelo convite, Afonso. Muito bom falar com vocês. Digo mesmo. Doutor, vamos lá, só contextualizar um pouquinho. Hoje o X anunciou que entregou ali para o Supremo Tribunal Federal todos os documentos que foram requisitados pelo ministro Alexandre de Moraes, que tinha proibido o funcionamento do X, a operação do X no Brasil. Então, com essa entrega ali, agora o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, vai avaliar se todos os requisitos foram atendidos e deve tomar uma decisão aí nos próximos dias, na próxima semana. Ele não definiu um prazo ainda para que essa decisão fosse tomada. Então, eu queria entender, as ordens judiciais cumpridas ali pelo Alexandre, as ordens judiciais do Alexandre de Moraes sendo cumpridas pela empresa, pelo X, existe algum impedimento para que ele volte a funcionar no Brasil agora, doutor? Não, acho que o caminho agora é que, de fato, esses requisitos formais de constituição de um representante no Brasil sejam cumpridos. Tinha um processo que demora um pouquinho, que tem que notarizar e depois apostilar documentos para serem usados no Brasil, documentos estrangeiros, para que eles tenham validade efetiva no Brasil. Então teve esse processo que demora um pouquinho. Tem o cumprimento ainda da retirada de alguns perfis antidemocráticos e associados a discurso de ódio do ar. E uma vez isso sendo concluído, junto com o pagamento da multa milionária, né, que a gente teve aquele pequeno hiato ali, que foi o momento em que o X voltou a funcionar pela mudança dos IPs que estavam sendo usados no Brasil. Com tudo isso cumprido, pagamento de multa, cumprimento de decisão de retirada de perfil e essa formalização do representante legal no Brasil, o STF deve caminhar para autorizar o retorno do X para o Brasil. Não consegue prever quando isso deve acontecer, né, doutor? São questões burocráticas ali, pelo que o senhor estava falando. Reconhecer o documento, ver como é que tá, se os documentos estão corretos. Não dá para ter uma previsão ainda, dizer quando que ele voltaria a funcionar. Não, mas seguindo o que já aconteceu até agora, em termos de velocidade de decisões do STF, eu acredito que em mais uma, 2 semanas, tá? Um pouco mais conservador aí, 2 semanas, a gente deve ver o X voltar a funcionar no Brasil. O senhor citou aí esse hiato que o X voltou a funcionar no Brasil. Parece que foi um susto ali, né, em algum momento, por conta da mudança do servidor. Tem gente que fala que isso aí foi intencional por parte da empresa de Elon Musk, e tem gente que fala que foi só a questão técnica que acabou abrindo a possibilidade para os usuários voltarem a ter acesso ao X. Como é que fica a situação deles aí, pelo que o senhor está acompanhando? Já há uma investigação, há uma tentativa de punir essas pessoas, já que havia multa para quem usasse VPN para tentar acessar o X? Parece que o STF tá caminhando para multar algumas pessoas. E há aí um debate se isso é um exagero ou não do próprio STF, né? E há também uma discussão sobre se essa mudança de IPs, de utilização de uma plataforma que dava IPs ali dinâmicos, né? Se essa mudança ela foi intencional do X, se o X fez isso para burlar a decisão brasileira ou não, né? O que é estranho de tudo isso é que a medida foi só tomada em relação ao Brasil e não em relação a outros países da América Latina ou mesmo outros países do mundo, né? Foi só uma coisa associada ao Brasil. Então isso gera realmente essa dúvida se foi intencional ou não. Mas a gente não tem uma resposta definitiva sobre isso. Vai ser difícil dizer se foi definitivo ou não, E se foi vindo, intencional ou não. e vindo de Elon Musk aí, que a gente vê essa movimentação política dele, que a gente já discutiu aqui em outras ocasiões, né? Que em outros países que tem que ele cumpre as medidas judiciais e não confronta o país, né? E no Brasil não, ele tem esse confronto. Essa dúvida vai ficar quase sempre no ar, né? Exato, vai ficar no ar. E assim, a gente vê que nos países que ele acaba tendo confronto, ele tem confrontos diferentes em lugares. Não são confrontos de fato, a gente conversou no passado que em outros países ele cumpre as decisões judiciais. Mas ele tem também confrontos com outros países, né? Na Inglaterra ele incentivou um discurso de ódio,
Ele critica as decisões na França, que é outra democracia, né, de terem prendido o fundador do Telegram. Então, ele tem entrado em embate com algumas democracias, né? Com países antidemocráticos ele não tem tido isso, né? Ele defende nos Estados Unidos ele está defendendo o Trump. Então, de fato, ele tem se posicionado muito politicamente por aí, né? Não é exclusividade do Brasil esse posicionamento político. Perfeito. Doutor, aproveitando também, trazendo um tema que a gente já discutiu aqui em outras ocasiões, como é que fica essa questão financeira? Qual que era o tamanho do X no Brasil, pelo que o senhor acompanha? Quantos usuários ele tinha? E uma das razões que a gente especulou lá atrás era que o X também teria saído do país porque aqui não estava dando tanto lucro para ele, né? Como é que fica essa questão financeira no fim das contas, na sua visão? A operação no Brasil, ao que tudo indicava, era deficitária. Agora, o Brasil é um país de grandes usuários de celulares e de redes sociais, de um modo geral. Então, o Brasil ele sempre é um país relevante. Ele é um país relevante para todas essas plataformas. Para a Meta, é um dos 5 principais países do mundo. Então, não estar aqui é uma questão. E a gente também discutiu em outras oportunidades que o que estava sendo afetado aqui, pela alegação de grupo econômico, não era só o X, eram outras empresas das quais o Elon Musk fazia parte, como controlador ou não. Isso a gente teria uma discussão se ele era controlador ou não, mas a Starlink também estava sendo afetada. E essa empresa era altamente rentável. Então, em alguma medida, essa reviravolta pode ter, a gente não tem como saber a intenção da pessoa, mas pode ter uma relação com isso, né? Dele querer, de fato, não ser prejudicado de outras maneiras no Brasil. Entendi. Então ele está de olho no bolso de verdade, né? Um pouquinho daquilo que a gente falou, né? O X não está trazendo dinheiro, mas as outras trazem bastante. Ele tem até contratos com governos ali, a Starlink, né? O governo para satélites ali na região norte do país. Só uma curiosidade aqui, das últimas vezes que a gente conversou, de tanto falar de Starlink, eu comecei a ser impactado por propagandas da Starlink nas redes, né? Eles nos ouvem o tempo inteiro, né? Ouvem. E aí também tem esse embate que em algum momento a gente pode falar sobre isso, mas essas plataformas são privadas, né? Então, assim, há essa discussão de quem é mais poderoso e quem é mais forte, um Estado ou a plataforma, e a gente entra numa discussão aqui de um certo modo de defesa da democracia também, né? Entendi. Essa questão é importantíssima, né? O que o senhor espera aí para os próximos passos, então? O X voltando a operar, ele vai, de fato, ali proteger a democracia, como tem sido pedido a ele, ou a gente fica em dúvida ainda? Eu acho que, finalmente, o esforço do X no Brasil vai ser positivo. O Elon Musk tinha falado que ele queria defender a liberdade de expressão, a Constituição brasileira, né, o artigo 5º da Constituição brasileira, e agora, de fato, é provável que ele comece a fazer isso, porque ele disse que ele vai cumprir as ordens judiciais, mas ele também disse que vai contestar juridicamente as ordens judiciais. Então, ele vai fazer um trabalho, de fato, de discussão no foro apropriado, que é o judicial, de questões associadas à liberdade de expressão. Então, isso, na verdade, vai promover, vai fomentar discussões sobre temas importantes relacionados à liberdade de expressão e democracia. Então, finalmente, é uma mudança positiva. Que, como ele estava caminhando antes, a gente não esperava que isso fosse acontecer, né, Afonso? A gente falou sobre isso. Que do jeito que ele estava andando, parecia que tudo ia tender ao X sair do Brasil, isso não incentivar a liberdade de expressão e a democracia, e agora parece que não. Parece que ele, de fato, mudou de ideia, alguém convenceu ele, ou ele, de fato, mudou de ideia sozinho, e vamos ter agora um fomento à liberdade de expressão através de discussões riquíssimas no judiciário. Perfeito. É o que a gente espera, né? Que se tiver que questionar uma decisão judicial, que siga as regras ali legais por meio dos tribunais. Doutor Marcos Valverde, muito obrigado pela conversa. Espero contar com o senhor aqui em umas próximas oportunidades, doutor. Muito obrigado, Afonso. Com certeza, pode contar comigo. Boa tarde para você, Afonso, e para quem está nos acompanhando. Os advogados de defesa da rede social X fizeram essa entrega ali por meio do peticionamento eletrônico. Nesses documentos, eles apresentam aquilo que já havia sido solicitado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes para comprovar a situação regular do braço do X aqui no Brasil, inclusive
conseguir validar aquela indicação da representante legal, a advogada Raquel de Oliveira Villanova Conceição, indicação que havia sido feita na última sexta-feira, ali naquele prazo de 24 horas que Moraes havia dado para que a responsável legal fosse de que defendem o X junto ao Supremo Tribunal Federal, e ao apresentar essas documentações, documentos de cartório da Junta Comercial do Estado de São Paulo, o contrato social do X, colocando de novo a advogada ali como a representante legal do X no Brasil, os advogados também relacionam que aquilo que era exigência para que a rede social pudesse ser reativada, ou seja, aquilo que também levou a rede social a ser bloqueada, tudo já estava ticado, já estava cumprido. A representante legal estava indicada, os documentos estavam mostrando que a empresa está numa situação regular, inclusive regular sobre essa representante legal. Além disso, eles colocaram que as decisões judiciais de ordem de bloqueio de perfis no X, haviam sido cumpridas, ordens judiciais do início do mês de agosto que previam um bloqueio de 9 perfis na rede social, incluindo o perfil do senador Marcos Duval. Essas ordens haviam sido cumpridas para bloqueio desses perfis, dessas contas, e ainda mencionaram que a multa que havia sido estabelecida por não cumprir justamente essas decisões judiciais, uma multa de mais de 18 milhões de reais, também havia sido paga. E sobre essa multa eu vou lembrar que ela foi paga porque o ministro Alexandre de Moraes, no último dia 13, agora de setembro mesmo, ordenou que o recurso, esses 18 milhões de reais, saíssem das contas do X do Brasil e da Starlink e fossem para os cofres da União. Então, considerando esse pagamento de fato das multas que já haviam sido aplicadas pelas decisões judiciais não terem sido cumpridas antes. Checando esses 3 pontos, representante legal, cumprimento de ordens judiciais de bloqueio de perfis e o pagamento da multa, então os advogados pediram a reativação dessa rede social. Mas para a gente ter de fato uma decisão, é necessário aguardar qual vai ser o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que deve agora analisar, de fato, todas essas documentações que foram repassadas pela defesa, também deve analisar outras informações que foram solicitadas para órgãos públicos. Não vamos deixar de esquecer que o ministro, na decisão do último sábado, pediu tanto que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, quanto a Polícia Federal dessem relatórios com informações a respeito de possibilidade ainda de uso da rede social, do X, enquanto ela está bloqueada, porque a gente teve aquele episódio de reativação ali da rede social por uma espécie de drible do bloqueio que foi feita por conta de uma troca de servidor. Milhares de usuários puderam utilizar o Twitter ali por cerca de 24 horas. Inclusive, essa situação gerou o estabelecimento de uma multa diária no valor de 5 milhões de reais. Então, o ministro Alexandre de Moraes solicitou informações se ainda era possível fazer o acesso por meio desse possível drible na questão da troca do servidor, pediu outras informações também para a Secretaria Judiciária, inclusive do Supremo, a respeito das ordens que haviam sido emitidas. Então, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar esses documentos que foram entregues pela defesa com pedido de reativação, analisar também relatórios que foram feitos por órgãos públicos com mais informações da situação da rede social, e a gente ainda tem que esperar para ver se o ministro Alexandre de Moraes também vai considerar aquela multa diária de 5 milhões de reais por conta do drible para o acesso na troca de servidor ao X, ainda estou muito apegada ao Twitter, mas ao X, na verdade, para a gente saber se por acaso essa última multa também vai contar o pagamento dela como uma exigência para a reativação. Então temos que esperar aí quais vão ser os próximos passos nos próximos dias para saber se de fato a rede social vai ser reativada, qual é essa perspectiva, viu, Afonso? Estou contigo também, eu não consigo falar X com tanta frequência não, tem que ficar ali treinando o cérebro ali, né? Eu tuitei no X, né? Fica essa discussão aí o tempo todo, né? A gente entrevistou mais cedo aqui o advogado especialista em direito digital Marcos Valverde, e ele estimou ali que deve ser umas 2 semanas mais ou menos para ter uma definição vinda do Supremo Tribunal Federal. Pelas pessoas que você conversou no STF, dá para sinalizar mais ou menos um prazo, Paola? Difícil sinalizar um prazo, viu, Afonso? O
O ministro vai fazer análise a respeito desses materiais, não é uma análise considerada urgente a respeito disso, não é algo que ensejaria esse trabalho urgente para já analisar o quanto antes, para se já ter uma decisão, então não é possível prever um prazo a respeito disso. Havendo todas as exigências cumpridas, há então essa disposição para que de fato a rede social seja reativada, porque da mesma forma que ela foi tirada ali do ar, foi bloqueada por meio de ordem repassada à Anatel por conta de descumprimento de diversas medidas, estando elas cumpridas, tendo esse entendimento, ela então teria de fato essa carta branca para voltar então a funcionar, para que o Supremo dê essa ordem de reativação, desbloqueio dos IPs que haviam sido bloqueados por ordem da Anatel. Mas não tem um prazo para que isso de fato aconteça. Urgência na análise, a gente pode dizer que não é o que deve acontecer.